Lição 8. Direitos intocáveis da verdade e do bem. 59. São a verdade e o bem os únicos a ter direitos? Sim, são. 60. Em qual base se assenta a vossa afirmação? Em argumentos filosóficos e teológicos. 61. Quais são estes argumentos filosóficos? Ei-los aqui. O nada não tem direito nenhum, posto que não existe. É impossível aquilo que não existe ter direitos. Atribuir direitos ao nada é, portanto, uma injustiça. Ora, o que se faz quando se atribui direito ao erro? Atribui-se direito ao nada. Basta tomar consciência do que é a verdade e o erro para entender. A verdade encontra-se na inteligência, na medida em que a inteligência reproduz exatamente uma realidade existente. Quando a inteligência produz intelectualmente uma coisa que não é, então há erro. Ora, e o que acontece em tal caso? Tenho na minha mente a ideia de uma coisa como se fosse. Atribuo-lhe o direito de ser na minha mente tal como se existisse. Em realidade não é. Visto que não é, ela é uma criação do meu próprio espírito sem fundamento nenhum. Como posso dar como base à minha vida, à minha atividade, uma realidade que não existe? O que deve resultar de uma tal aberração? O que resulta necessariamente em todo prédio que se constrói sem fundamento? Dou como base à minha vida e à minha atividade uma ideia a que não corresponde nada de objetivo e de real. Necessariamente todo o edifício intelectual e social que se ergue assentado nesta ideia está destinado a ruir. Para uma vida e uma ação não pode haver outro fundamento senão uma realidade verdadeira. E por isso, unicamente a verdade tem, na ordem individual e social, o direito à existência. Sob nenhum ponto de vista, o erro pode reivindicar este direito. Quando o erro se instala numa inteligência ou nas multidões, usurpa os direitos que não lhe pertencem. É injusto. 62. Em que argumentos teológicos assentais a vossa afirmação? Assento-a na revelação realizada para o mundo por Jesus Cristo. Nosso Senhor veio ao mundo para salvá-lo, em conjunto e a cada pessoa em particular. Nesta perspectiva, revelou ao mundo a verdade. Esta verdade pertence-lhe em virtude do seu direito divino e também em virtude da sua obra de redenção. Se esta verdade lhe pertence e se está confiada ao mundo por ele, num sentido e numa finalidade muito precisa, arruiná-la, diminuí-la é uma injustiça. É sacrificar o direito de Jesus Cristo. 63. Mas nessas condições, apenas haveria lugar para a verdade? Não haveria a famosa distinção entre a tese e a hipótese? Efetivamente, apenas pode haver lugar para a verdade e o bem. Quanto à distinção entre a tese e a hipótese, é preciso bem entender, pois de fato, o recurso a esta distinção foi causa da perda de muitas almas. 64. Mas esta distinção não foi aprovada pela Igreja? De maneira alguma. Foi uma sutileza inventada por alguns teólogos. Servem-se dela para formarem a consciência e, como se diz habitualmente, para se safarem. 65. Não poderíeis expor-me a razão de ser desta distinção e como recorrer a ela? Por tese, entende-se a situação em que a verdade e o bem gozam de todos os seus direitos. Assim, em um estado de tese, a Trindade, Jesus Cristo e a Igreja ocupam o lugar que, de direito, lhes pertencem. Neste caso, praticamente, vivemos no reino de Jesus Cristo e da sua Igreja. Ao lado deste estado de direito, há uma situação de fato. De fato, Jesus Cristo não exerce o seu império sobre as sociedades. De fato, a verdade e o bem não gozam das prerrogativas que lhes pertencem em direito. Mas o mundo e os estados estão corrompidos.
A corrupção é tal que é impossível imaginar praticamente, neste momento, devolver à verdade e ao bem o que apenas lhe é devido, em direito estrito. É o estado de hipótese, isto é, o estado em que nos encontramos face à potência, muitas vezes potência organizada pelos inimigos de Jesus Cristo e da Igreja. Que fazer em tal caso? Ninguém pode atraiçoar a verdade e o bem. Ninguém pode renegar Deus nem a Igreja, mas nas condições atuais é necessário tolerar certas situações que não podemos melhorar imediatamente. Todavia, é de notar que esta tolerância é uma mera tolerância e não uma aprovação. Em caso similar, cada um deve conservar, na sua alma, a vontade determinada de devolver à verdade e ao bem todos os seus direitos. Aliás, é necessário usar da liberdade concedida a cada um para fazer o bem e especialmente para difundir em todo o lado os princípios da verdade e assim, insensivelmente, regressar ao estado da tese. 66. Não se tinha dito que recorrendo a esta distinção faz-se muito mal? Efetivamente, muitos católicos aceitaram essa distinção como meio para escapar ao seu dever de apostolado. Declaram simplesmente: estamos num estado de hipótese e já nada fazem para regressar ao estado de tese. É um primeiro efeito funesto reproduzido por esta distinção. Há outro efeito que deriva do primeiro. Esta distinção, tranquilizando e colocando em repouso a consciência dos militantes, cria um ambiente de inatividade no âmbito social. Habituam-se tanto a respirar este ambiente que não se apercebem do veneno que comporta e inconscientemente absorvem-no. Não há nada mais para dizer. É necessário regressar à prática das palavras de Jesus Cristo. Est, non. Estas palavras do Divino Mestre apenas podem ser realizadas numa adesão franca, leal e completa aos únicos princípios da verdade que devem dirigir a ordem social rumo a Deus. É preciso repetir aqui o que tínhamos dito mais acima, logo que se estabelece a distinção entre a tese e a hipótese. Diminui na prática a ação e missão educadora da Igreja entre os povos, faz-lhe parcialmente faltar a sua missão. Não só as almas não se salvam, mas também se entorpecem e acabam na indiferença prática. 67. Permiti-me expor-vos uma dificuldade. Quando estamos num estado de hipótese, tolerais a existência do erro. Quando estamos no estado de tese, já não a tolerais. Estamos expostos, então, a ver surgir em todo lado, debaixo da proteção do soberano domínio de Deus e da realeza de Jesus Cristo, um estado de tirania. É uma dificuldade que nos contrapõe os descrentes. Parecem dizer-nos: quando sois os mestres, sois de uma exigência exorbitante e podemos ser ameaçados de tudo da vossa parte. Quando não sois os mestres, exigis a liberdade que recusais aos outros. Para ter uma ideia ajuizada sobre essa questão, é preciso colocar-se face às realidades verdadeiras. Estas realidades são: que o homem está na terra para salvar a sua alma, que se encontra perante a temível alternativa de ser, ou eternamente beatificado, ou eternamente condenado. Não há termo médio. Para se salvar, o homem deve morrer em estado de graça. Não podemos ser mais cruéis para vós, favorecendo o meio da vossa perda. Não podemos demonstrar maior e mais real caridade do que contribuindo para vos conseguir os meios da eterna felicidade. Ora, as constituições modernas dos povos, permitindo e consagrando todas as perversões do espírito e do coração, oferecem todas as facilidades às almas para se perderem. Isso dito, eis em 2 palavras a minha resposta à questão colocada. Primeiro, incontestavelmente, se fôssemos os mestres, faríamos o impossível para evitar que uma alma se condene. Segundo, lembrar-nos-íamos que há uma diferença entre a ordem social e a ordem individual. Na ordem estritamente individual,
Não vamos afligir as consciências. Se contra a nossa vontade e apesar de tudo, alguém se obstinasse a recusar a obediência a Jesus Cristo e à Igreja, deixá-lo-íamos à sua consciência, desde que não causasse escândalo. Dizemos, uma vez que não cause escândalo. Evidentemente, não poderíamos tolerar que a descrença de um indivíduo prejudique o bem geral da sociedade ou de um país, ou até mesmo o bem particular de uma alma. É por isso que, terceiro, vedaremos a todo erro e a todo mal a possibilidade de difundir-se. É neste sentido que supriríamos dos códigos e das constituições dos países as pretensas grandes liberdades modernas. Lição 9. O pecado do liberalismo, pecado da Europa e do mundo. 68. É o liberalismo um pecado? Incontestavelmente. É necessário tomar conta das boas intenções, da falta de luz e do ambiente que diminui as responsabilidades, mas considerando as coisas em si mesmas, o liberalismo é um pecado do espírito. 69. Explicai como entender este pecado do espírito? Lembrai-vos do que foi dito em resposta à questão 18. O pecado que assinalamos neste lugar é um pecado do espírito. Este pecado, que é o do liberalismo, comporta em relação a Deus uma injustiça e suprema injúria. De fato, na declaração dos direitos do homem e nas liberdades que decorrem daí, o homem substitui-se a Deus. Eis como as coisas se passaram. Por causa dos princípios e dos direitos modernos, unicamente o homem deve e pode encontrar-se lá onde Deus, precisamente porque Deus, tem o direito de estar. Criador e mestre absoluto, por natureza, ele é o Deus da consciência individual, o Deus da sociedade, das nações e do universo. Ao suprimi-lo no seu lugar, o espírito humano estabelece o homem e o seu pensamento, substituindo-se a Deus, isto é, deificando-se para se tornar mestre absoluto e árbitro dos seus destinos pessoais, familiares e sociais, nacionais, internacionais e mundiais. O homem é o mestre porque se declarou assim. Se na sua sabedoria julga oportuno de se submeter ao que no seu pensamento considera como Deus, o Cristo ou a Igreja, não será molestado, porque é mestre da sua consciência. Mas quando se trata de introduzir Deus e a sua Igreja nas sociedades e nos estados, isso é totalmente diferente para ele. O homem, tendo-se oficialmente substituído a Deus, qualquer um que queira restituir a Deus o seu lugar, torna-se inimigo do homem que quer ficar mestre do universo e da ordem social. Deus é considerado necessariamente como usurpador, a Igreja como usurpadora. Todo o esforço da parte da Igreja para cumprir a missão na ordem social é considerado como uma intromissão clerical na sociedade. A laicização geral e universal torna-se uma necessidade. O indivíduo é laicizado. Não queremos reconhecer nele nada senão uma grandeza humana, feita de princípios naturais de humanidade, de justiça, de bondade e etc. Toda a instituição social deve ser laicizada. Os estados, as constituições dos povos e suas legislações, os governos, parlamentos, senados, todo o organismo oficial, todas as instituições privadas, logo que entram em relação com uma organização oficial, devem incorporar unicamente o caráter humano. A marca sobrenatural é apagada em todo o lado. A ordem sobrenatural deve ser inexistente. A Igreja, se sobrevive por causa das vontades individuais, será, quando muito, uma sociedade privada sem nenhum direito público. Apenas pode gozar, do ponto de vista social, dos direitos e privilégios que o homem estima poder lhe outorgar. Um governo composto de individualidades católicas poderá lhe ser favorável, mas este favor provém necessariamente do homem, que o recusará ou concederá à vontade. É a suprema injustiça, visto que despojam o Ser Supremo do seu direito absoluto. É a injúria soberana.
pois que, depois de tê-lo despojado injustamente, declaram-no usurpador. 70. Como é que as liberdades modernas acabam nesta conclusão fatal? Já dissemos, para o homem moderno, a única verdade existente é o pensamento do homem. Por este fato, toda a sociedade e todo o Estado que estão construídos sobre estes princípios de 1789 estabeleceram-se na impossibilidade de reconhecer ou de professar culto algum. É consequência lógica das grandes liberdades modernas. Explico-me. Tomemos como exemplo a liberdade de ensino. Tal mestre ensina as proposições seguintes: Deus existe. Jesus Cristo é Deus. A Igreja Católica é uma obra divina. Em virtude dos seus princípios, o Estado deve deixá-lo pregar. Tal outro mestre ensina doutrinas contraditórias. Deus não existe. Jesus Cristo não existiu ou apenas é um alucinado. A Igreja é uma vasta conspiração. Em virtude dos mesmos princípios, o Estado também deve permitir isso. É dizer que o Estado não adere em nada a estes ensinamentos e não deve reconhecer nenhum deles como verdadeiro. Ele deve proteger ambos no mesmo título constitucional e no mesmo grau. A única verdade para ele é que cada um é livre de ensinar. Do ponto de vista meramente lógico, o Estado moderno é, portanto, necessariamente ateu e livre pensador, porque as constituições dos Estados são livres pensadoras e ateias, e melhor dizendo, sem verdade, isto é, praticamente contra a verdade, contra Deus. Assim também, deve proceder logicamente para o ensino do roubo, do homicídio, assassínio, da imoralidade. Uma legislação em contradição com os princípios do Estado condena e executa o desgraçado que foi apanhado em flagrante, mas não impede o ensino que conduz a este crime. Em poucas palavras, o Estado ensina para os seus súditos o pensamento dos seus súditos. Deve ser assim, pois que apenas conhece o homem e o que é o do homem. Eis como os princípios dos direitos modernos desembocam fatalmente em uma injustiça e injúria suprema para com Deus. Eis os termos em que se exprime Leão XIII na sua carta ao arcebispo de Bogotá. Quando se trata da maneira de se comportar para com a coisa pública, os católicos estão solicitados por interesses contrários e exasperam-se em violentas discórdias que provêm, a maioria das vezes, de diversas interpretações da doutrina católica acerca do liberalismo. O soberano pontífice ensina que o princípio e o fundamento do liberalismo é o rejeitar a lei divina. O que em filosofia querem os partidários do naturalismo ou do racionalismo, na ordem moral e civil, o que querem os partidários do liberalismo, pois introduzem nos costumes e na prática da vida os princípios do naturalismo. E sendo o ponto de partida de todo o racionalismo a soberania da razão humana, que rejeitando a submissão devida à razão divina e eterna, e pretendendo depender somente dela mesma, se considera a si mesma, e só ela, como princípio supremo, fonte e juiz da verdade. Tal é a pretensão daqueles que chamamos seguidores do liberalismo. Segundo eles, não há nenhum poder divino ao qual sejamos obrigados a obedecer na prática da vida, mas cada um é, em si próprio, a sua própria lei. Daí decorre esta moral chamada moral independente e que, sob as aparências de liberdade, desvia a vontade da observância dos preceitos divinos e concede ao homem uma licença ilimitada. Tal é o degrau mais pernicioso do liberalismo. Enquanto que, de uma parte, rejeita, ou melhor, destrói completamente toda autoridade e toda lei divina, quer natural, quer sobrenatural. De outra parte, afirma que a constituição da sociedade depende da vontade de cada um e que o poder soberano decorre da multidão como da sua própria fonte. 71. Não haveria neste procedimento do liberalismo uma injustiça para com o homem? Para ser completo na resposta, é-me necessário desenvolver o dogma da redenção,
Mostrar de novo os direitos de Jesus Cristo sobre todas as inteligências e sobre todas as vontades, e manifestar o modo como o liberalismo, ao usurpar os direitos divinos, peca contra Jesus Cristo. Mas esta injustiça existe e se manifesta de outra maneira. Jesus Cristo, ao resgatar o homem por sua redenção, adquiriu direitos incontestáveis sobre o homem, os quais se convertem em Cristo em direitos para o homem. Explico-me. Uma coisa é necessária à minha salvação e à minha santificação. Por exemplo, é necessário à minha santificação que Jesus Cristo seja, teoricamente e praticamente, proclamado Rei do Universo e Rei das almas. Tenho o direito, porque Jesus Cristo me adquiriu, que a sociedade seja colocada sob sua direção. Tenho o direito em Jesus Cristo e por Jesus Cristo que a sociedade seja cristã e católica, que os estados sejam católicos. Como disse Luiz Violotti, na sua frase célebre, os povos têm direito a Jesus Cristo. Este direito é tanto mais digno de respeito quanto não pertence ao homem, senão na medida em que Jesus Cristo mesmo lhe o tinha dado. 72. Qual é a atitude que os princípios liberais praticamente criaram nos espíritos? A consequência direta do liberalismo é a anarquia ou a tirania. Que a anarquia resulta do liberalismo, tal como uma consequência deriva do seu princípio, isso é evidente. Digamos novamente pela 100ª vez. Segundo as constituições modernas, cada um tem o direito de pensar como ele quiser, de viver como ele pensar. Ora, se o pensamento serve de linha de conduta a cada um, sem o freio da verdade objetiva, é evidente que lançamo-nos no desenfreamento mais completo do espírito e da ação. Além disso, o remate fatal do liberalismo é a tirania. Mais de uma vez ressaltamos isso. Para colocar um dique a todas as devassidões do espírito, do coração e das paixões, temos o recurso à vontade geral e somos obrigados a criar leis. Unicamente a lei cria o direito, mas se a lei representa a vontade geral do povo, e se o povo é dirigido por uma má vontade, ateia, ímpia, imoral, o que podemos esperar senão a tirania? Governa-se em nome do povo, e em nome do mesmo povo, impor-se-ão as injustiças mais apavorantes e muitas vezes mais fantasistas. Tais são as consequências do liberalismo. A anarquia e o sovietismo descem dele em linha direta. O liberalismo corta na raiz toda e qualquer ordem em qualquer sociedade que seja. 73. Os princípios modernos exercem uma influência sobre a salvação das almas. É uma consequência do liberalismo exprimida por Leão XIII nestes termos. É incalculável o número de almas que se perdem por causa das condições criadas aos povos pelos princípios do direito moderno. Examinai, por exemplo, o mal produzido somente pela liberdade de imprensa. Quantas almas corrompidas pelas leituras dos maus jornais, as produções imorais e ímpias que abundam em todos os países. Quantas almas estão perdidas para sempre por causa desta proteção revestidas de direito a todas estas edições literárias, científicas ou outras. Quantas almas estão condenadas neste momento que não o seriam se esta maldita liberdade de imprensa não existisse. O mesmo acontece com a liberdade de ensino. O que permitem aos faltores da desordem de ensinar as suas doutrinas e de corromper os espíritos, senão esta liberdade absoluta que lhe foi benevolentemente outorgada. 74. Não haveria nas teorias que acabais de anunciar uma nova condenação da distinção entre a tese e a hipótese? Precisamente. Para tomar consciência do mal causado pelo liberalismo pretensamente católico, é necessário colocar-se no ponto de vista que acabamos de expor. Tranquilizando e entorpecendo as consciências, não se impede que o mal exista, mas se impede que o bem se propague.